paz de Jesus e amor de Maria esteja em cada um de vocês. Hoje, segunda-feira, dia 1º de agosto, 18ª semana do Tempo Comum. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Queridos irmãos, um ótimo mês para você. Que neste mês muitas bênçãos espirituais, também físicas, sejam derramadas sobre sua vida e com o olhar da fé que possamos viver intensamente mais um mês fazendo a vontade de Deus. Queridos irmãos, hoje a igreja celebra Santo Afonso Maria de Ligório. Que Santo Afonso interceda por cada um de nós. Vai curtindo, compartilhando, ative o sininho, faça uma inscrição e junto com o canal da Casa de Missão aqui no YouTube, seja um grande evangelizador. Queridos irmãos, o evangelho desta segunda-feira está lá em Mateus, capítulo 14, dos versículos do 13 ao 21. Levante-se vossa mão contra os vossos adversários e sejam aniquilados todos os vossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A essa notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto. Mas o povo soube e a multidão da cidade o seguiu a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para ela e curou seus doentes. Caía tarde. Agrupados em volta dele, os discípulos disseram-lhe: Este lugar é deserto e a hora é avançada. Despede esta gente para que vá comprar víveres na aldeia. Jesus, porém, respondeu: Não é necessário, dai-lhe vós mesmos de comer. Mas disseram eles: Nós não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes. Trazei-mos, disse-lhes ele. Mandou então a multidão assentar-se na relva, tomou 5 pães e os 2 peixes, e elevando os olhos ao céu, abençoou-os, partiu em seguida os pães, deu aos seus discípulos, que os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Ora, os convivas foram aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, mais um mês se inicia na nossa vida. Hoje é dia 1º e nós podemos e vamos iniciar este mês com o olhar da fé. Saber que Jesus é Ele que faz tudo acontecer. Eu que faço acontecer. Queridos irmãos, na nossa vida é necessário fazer uma pergunta para mim, para o meu coração. Com que olhar eu estou olhando? Depois dessa grande notícia da morte de João Batista por defender a verdade, como a gente acompanhava na partilha do irmão Quedinho aqui no sábado, a continuação, Jesus vai para um deserto, ali a multidão sabe, e Jesus vê a multidão que lá estava e teve compaixão. Mas eu quero frisar nessa segunda-feira o olhar dos discípulos, o meu e o teu olhar. Os discípulos primeiramente despedem essa multidão, já é tarde, aqui é deserto, aqui não tem aonde eles comprar nada, para que eles vão embora. E Jesus sente compaixão e pergunta o que eles tinham. E aí os discípulos olham e falam: Senhor, temos 5 pães e 2 peixes. Com que olhar eu estou olhando? Os 5 pães e os 2 peixes. Queridos irmãos, quando nós olhamos com o olhar humano na nossa vida, um olhar limitado, um olhar que muitas vezes cria bloqueios dentro de mim. Quando eu olho com o meu olhar humano para dentro da minha casa, é impossível a graça acontecer. Quando eu olho com o meu olhar humano, como a minha vida profissional vai melhorar, a minha vida financeira, como eu vou pagar todas essas dívidas, meu casamento está de água, está o pior possível, como que eu vou conseguir mudar essa situação? Porque nós esquecemos, quem faz todas as coisas é Cristo Jesus. Então, o meu olhar humano, ele é limitado, ele fica preso, porque infelizmente é uma decadência, é uma queda nossa humana desde o pecado original. Nós, muitas vezes, ser pessimistas para as coisas. Tudo eu olho com o meu olhar físico.
E aí eu não vou conseguir ver a graça acontecer na minha vida. Como eu estou iniciando essa segunda? Como eu estou iniciando esta semana? Com que olhar? Será que é um olhar humano? Limitado? Um olhar preso? Um olhar que eu não vou conseguir ver a graça acontecer porque é um olhar humano? Mas será que eu estou olhando com o olhar da fé? A carta de São Pedro vai dizer que Satanás, ele anda ao nosso redor como um leão rugindo, pronto a devorar quem ele quer. Mas São Pedro vai dizer: resistir-lhes fortes na fé. É com o olhar da fé que eu venço as barreiras, é com o olhar da fé que eu quebro os bloqueios que me impedem de receber a graça do Senhor Jesus Cristo. E aí Jesus vai dizer aos discípulos: dai-me aqui, dai esses 5 pães e esses 2 peixes, este número simbólico, o número 7, que representa os 7 sacramentos da igreja, o número 7 da perfeição, da santidade, me dá aqui, eu faço acontecer, é eu que faço acontecer as coisas. E aí, queridos irmãos, quando os discípulos entregam aqueles 5 pães e 2 peixes para ele, a multiplicação acontece. 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres, como vai dizer o evangelista Mateus, foram saciados, foram, comeram em abundância, comeram, porque quando Cristo Jesus nos pede para olhar com a fé, as coisas à nossa volta, a, a, essa sede, essa fome que às vezes eu estou insaciável, mas eu não consigo alimentá-la porque eu estou preso com o meu olhar humano, eu não consigo ver a graça acontecer. Mas neste mês de agosto, quando se inicia, quando eu resolvo falar: não, chega de ficar com o olhar humano, eu vou começar a olhar com o olhar da fé. Jesus, ele vai alimentar todas as coisas, ele vai alimentar todos que estão ao nosso redor através do olhar da fé. E foi essa direção que o Senhor me falava neste evangelho, para que nós possamos partilhar nessa segunda-feira um olhar da fé que muda todas as circunstâncias da nossa vida. Porque, queridos irmãos, pensa, o que te faz estar aqui, como vai dizer a canção da missão, mas o que te faz levantar da sua cama, o que te faz ir para o trabalho, o que te faz crer que você vai ser mais sucedido na sua vida profissional, nos seus estudos, no seu casamento, enfim, na sua família? Somente o olhar da fé. Porque se eu ficar com o olhar preso, o olhar humano, quando eu olho como os discípulos olhou aqueles 5 pães apenas e 2 peixes para alimentar aquela multidão, queridos irmãos, eu nem vou sequer levantar da minha cama, nem sequer eu vou ter mais alegria de continuar um dia, porque há tantas tribulações que nos esperam, há tantas dificuldades. E Jesus fala: dá para mim, entrega, deixa eu fazer as coisas acontecer, é eu que faço a multiplicação acontecer. E aí lá no versículo 15, ou melhor, no versículo 20, quando todos comeram e ficaram fartos dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Queridos irmãos, nosso coração precisa estar cheio deste olhar da fé, para que eu possa me alimentar da esperança, me alimentar desse Cristo Jesus que faz a graça acontecer. E quando eu estou com o coração cheio, quando as pessoas vão olhar para mim: poxa vida, aquele irmão, aquela irmã, ele é confiante, ele tem fé no seu Senhor. Ele espera com paciência, mesmo diante das tribulações. Ele tudo é com fé, ele crê, ele busca, ele faz com que Deus faça acontecer na vida dele. Quando estamos com este olhar, queridos irmãos, sabendo que o nosso Mestre faz todas as coisas acontecer, as pessoas que estão ao nosso redor, nossa família e amigos, vão começar também a ter vontade de ter esse olhar da fé. Mas a fé, é importante crer em algo? Não. Não é importante crer em algo. É importante crer em alguém. E este alguém é Cristo Jesus, que fundamentou uma igreja católica, apostólica, romana. É necessário ter a fé dos apóstolos, a base dos apóstolos, que estavam aqui ainda aprendendo a ter esta fé, que eu e você, queridos irmãos, iniciamos este mês com a graça de estar com o coração cheio de saber que o Mestre, ele faz a multiplicação acontecer. Mas lembre-se,
é necessário o olhar da fé. Queridos irmãos, Deus te abençoe, Deus te ilumine. Uma ótima semana, que Deus te conduza e que possamos ter esse olhar para vencer todos os obstáculos da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.